Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais uma aula do nosso curso livre sobre lavagem de capitais. E hoje nós vamos falar de um tema imprescindível que é o dolo na lavagem de dinheiro. Então vamos falar sobre dolo direto, dolo eventual, cegueira deliberada, culpa consciente, todas essas modalidades que costumam ser muito confundidas e na prática são importantes de todo profissional estar atento. Tudo bem? Então vamos começar primeiramente falando sobre a teoria do finalismo, de Hans Welzel. Por que é importante te entender isso? Porque durante muito tempo a teoria do crime é aquela que tenta identificar o que é o crime, né? Então, o que forma o crime? Quais são os ingredientes que trazem a configuração do crime? O crime ele é fato típico, antijurídico e culpável, né? Então, durante muito tempo, o dolo e a culpa, que são os elementos subjetivos do crime, eles estavam presentes na culpabilidade. Hans Welzel, ele teve a ideia de que, na verdade, o dolo ele não é presente na culpabilidade. A culpabilidade é algo que é mais presente em questão de potencial consciência da ilicitude, na imputabilidade, então exigibilidade de uma conduta diversa. E já o dolo, o que o Welzel entende? Que a conduta é orientada a uma intenção. A conduta é orientada a uma negligência, a uma imprudência, a uma imperícia. Então, o Welzel entende que é na conduta que está o elemento subjetivo. É na tipicidade. A tipicidade é a conduta, né? É na tipicidade que se encontra o dolo e a culpa. Esses são os elementos subjetivos do tipo penal, da responsabilidade penal. E no direito penal brasileiro, a responsabilidade é subjetiva. Tem que ter a comprovação do dolo e da culpa. Não existe uma responsabilidade penal objetiva. Como assim? Resultado, ação, né? Então conduta, resultado e o nexo de causalidade. Isso, se apenas isso fosse exigido, seria uma responsabilidade objetiva. Isso existe ali no direito do consumidor, as empresas têm esse tipo de responsabilidade, né? Então, se só tem uma ação da empresa e um resultado ilícito com nexo de causalidade, então temos uma responsabilidade. Isso não acontece no direito penal. O direito penal ele precisa da ação, a conduta, do resultado, do nexo de causalidade e da comprovação do elemento subjetivo, o dolo ou a culpa. O dolo ele é parecido com a ideia de intenção, né? Então, eu tenho a intenção de praticar esta conduta, de praticar esse crime, né? Então, esse é o dolo. A culpa tem a ver com a questão de uma irresponsabilidade, uma negligência, prudência e perícia, mas que produz um resultado totalmente reprovável que é tipificado como um crime culposo. Nem todo crime no Brasil é culposo. O direito penal ele precisa estabelecer na legislação quais são os crimes que são culposos. Fora isso, um crime tem que ser doloso. Falando aqui sobre lavagem de dinheiro, então, lavagem de capitais. A lavagem de dinheiro, ela não admite crime culposo. Ela só admite crime doloso. Então tem que ter a intenção, tem que ter a vontade do agente em lavar o capital, em lavar o dinheiro, em tornar a origem desse bem visivelmente lícita, né? Na verdade, maquiar a origem desse bem. Então, não existe lavagem culposa. Lavei dinheiro porque eu fui imprudente aqui, porque eu fui negligente, porque eu fui imperito. Isso não existe. Então, alguns países possuem lavagem de capitais na modalidade culposa, mas não é o caso do Brasil. Então, o Brasil não admite lavagem de dinheiro culposa. Países como Espanha, Bélgica, Irlanda, Suécia, Chile possuem uma legislação que prevê essa modalidade. Tudo bem? Então, tudo isso aqui é uma introdução ao dolo na lavagem de capitais, que é o elemento subjetivo que é exigido. Comprovação do dolo. É crucial verificar se o agente conhecia a procedência criminosa dos bens e se agiu com consciência e vontade orientada para encobri-los, né? Isso envolve demonstrar uma relação psíquica do agente com os fatos, o conhecimento dos elementos típicos e a vontade de executar ou colaborar com a realização da lavagem. Então, o dolo aqui da lavagem de dinheiro significa que o agente ele conhece a origem ilícita desse bem, né? Ele sabe que esse bem que ele está sendo reciclado, lavado, ele possui essa ligação, essa origem com outra infração criminal. Conhecimento da origem, ele tinha ciência da origem ilícita dos capitais, consciência da ocultação, o agente agiu de forma consciente para ocultar os bens, vontade de encobertar. A gente teve vontade explícita de encobrir estes bens. Recomendação 2 do GAF
sugere que o dolo pode ser deduzido a partir de circunstâncias objetivas. Então, como é que a gente comprova o dolo? Isso aí é um grande desafio no direito penal, né? Porque o dolo, geralmente, ele é a posição mental, ele é a posição subjetiva do agente. Então, como é que a gente vai demonstrar isso, né? Então, recomendação 2 do GAFI diz: provas testemunhais, gravação telefônica. Então, pegaram uma interceptação do cara, ele falando ali que ele tem vontade, sim, de ocultar determinado bem, ele tem vontade de reinserir esse bem na economia. Gravações telefônicas, documentos apreendidos, tudo isso é utilizado para demonstrar esse elemento subjetivo, né? A dedução não deve anular o caráter subjetivo do dolo que reside na mente do autor. O STF no HC 91159 entende que o dolo se extrai das circunstâncias do evento. Então, isso aqui é importante. Por quê? Porque o professor Pier Paolo Buttini, Gustavo Badaró, doutrinadores, eles entendem que não é porque a gente comprova mediante circunstâncias objetivas que o dolo não tem que ter a demonstração subjetiva, a posição mental, né, do agente. Tem que ter essa demonstração. Uma coisa não pode substituir a outra, porque ao fim e ao cabo, o elemento subjetivo do dolo, ele é subjetivo, né? Muito bem. Dolo eventual. Tudo que a gente está falando aqui é o dolo direto, ou seja, a intenção deliberada, né, a intenção realmente de encobrir a origem desse bem. Mas aqui nós estamos falando de uma outra modalidade, que é o dolo eventual, que vem de uma pergunta. Eu tenho realmente que conhecer a origem ilícita desse bem? Eu tenho que saber a origem ou eu tenho que suspeitar? Qual é o grau de consciência que eu devo ter quanto à origem desse bem? Tudo isso é importante. Porque se eu tenho apenas uma suspeita, tenho só uma suspeita robusta da origem desse bem, ou então eu tinha um dever de saber sobre a origem desse bem, só que mesmo assim eu fui indiferente ao resultado e eu falei: não, tudo bem, eu posso estar participando aqui de um esquema de lavagem, mas não tenho nada a ver com isso, isso aí não é comigo, então eu vou receber esse valor aqui e é isso aí, entende? Então, isso seria o dolo eventual. O dolo eventual é quando eu assumo o risco e eu sou indiferente ao resultado. Mas não é apenas assumir o risco, também não pode ser algo tão genérico a ponto de qualquer tipo de descuidado, né, ser um dolo eventual. Percepção clara, uma consciência das circunstâncias incomuns da operação, suspeita robusta, fortes indícios de que os bens têm origem ilícita, assunção do risco, que é a disposição de contribuir para o ato de lavagem, sendo indiferente ao resultado. Então, tudo isso aqui vai formar o dolo eventual, o que é diferente de cegueira deliberada, que é o willful blindness. A cegueira deliberada é quando o agente ele cria obstáculos para saber a origem do bem. Então não é que eu tenho uma percepção de um cenário que é estranho e eu sou indiferente a isso, eu assumo o risco, não é isso. Cegueira deliberada é quando eu crio os obstáculos para eu não conhecer a origem. Então eu retiro mecanismos que são para controle de transações entre clientes, eu tiro dispositivos da instituição financeira em que eu trabalho, que é tendente para identificar essas questões de lavagem de dinheiro, entende? Então, eu estou ativamente, deliberadamente, evitando a minha consciência acerca da infração penal antecedente. Então, um exemplo que a doutrina dá é do doleiro, né? O doleiro que impede mecanismos de registro para não saber a origem do dinheiro dos clientes, e isso é um exemplo claro. Critica-se que a suspeita deve ser ancorada em elementos objetivos. A mera possibilidade genérica, então eu só tenho uma suspeita, eu tenho um sentimento de isso aqui é lavagem de dinheiro, e eu não criei nenhum tipo de obstáculo. Olha, uma coisa interessante, o diretor de uma instituição financeira que não segue atos normativos, isso é cegueira deliberada? Isso não é cegueira deliberada, isso pode ser um crime contra o sistema financeiro, que no caso seria uma gestão temerária. Então, existem precedentes do Superior Tribunal de Justiça que esclarecem que não seguir esses atos normativos pode trazer uma gestão temerária para um diretor de instituição financeira, mas não seria um caso de cegueira deliberada. A cegueira deliberada ela tem uma postura ativa. O diretor ele tem que criar realmente obstáculos para não saber a origem desses bens ilícitos. Tudo bem? E aqui temos um caso concreto que fica mais fácil da gente entender o que é o dolo eventual, né? Um dolo eventual numa concessionária. Então aqui temos uma concessionária. Carlos, gerente de uma concessionária de luxo, depara-se com um cliente que deseja comprar 3 carros à vista. E aí o cara está pagando em dinheiro vivo, transportando em uma mochila. O cliente demonstra nervosismo, evita falar sobre sua profissão
e pede que a nota fiscal seja emitida no nome de um terceiro. Então, olha que circunstância obscura, nebulosa e estranha, né? Carlos, com a sua experiência enquanto vendedor de carros, de concessionária, percebe a anormalidade da operação. Ele identifica indícios clássicos de lavagem de dinheiro. Pagamento de dinheiro, interposta pessoa, que geralmente é um laranja, né? Testa de ferro, ausência de justificativa econômica, mas apesar da percepção concreta das circunstâncias anormais e da suspeita robusta, o Carlos decide concluir a venda pensando que, olha, isso aqui não é problema meu. Então, tudo está dizendo que talvez seja um caso de lavagem, mas o Carlos fala, eu não tenho nada a ver com isso, eu sou indiferente a isso. Isso é dolo eventual. Isso é dolo eventual, percepção clara das circunstâncias, tudo indicando que isso seria um caso de lavagem. Você pode estar contribuindo para uma rede de lavagem e você é indiferente a isso. Você assume o risco e fala, não tenho nada a ver com isso, vamos lá, vamos realizar essa venda. Então, nesse cenário, o Carlos não busca diretamente a lavagem. Não é que ele tem intenção de lavar, mas ele fala, se eu estiver participando de uma lavagem, tá bom, dolo eventual. Assume o risco de contribuir para ela ao ignorar os sinais claros. Sua indiferença ao resultado caracteriza o dolo eventual. Então, aqui no Brasil, o dolo eventual ele é admitido pela jurisprudência. Pier Paolo Butin ele fala uma coisa interessante. Ele fala, olha, dolo eventual tem que ser disposto na lei. Então, a lei tem que falar que tem que ter uma suspeita robusta ou tem que ter um dever de conhecimento quanto à origem desse bem. Só que como a nossa lei brasileira não fala nada, então subtende-se que o dolo eventual não cabe aqui. Então, só o dolo direto. Não é? Mas na realidade não é isso que acontece. Na realidade, os tribunais brasileiros, eles têm admitido o dolo eventual. Então, o dolo eventual em lavagem de dinheiro tem aparecido em precedentes do STJ, do STF, enfim, os casos de lavagem que costumam estampar os noticiários com tanta presença, né? O que a defesa tem que ter em mente, o que a defesa tem que ter a preocupação de demonstrar? E aqui fica um conselho aos colegas advogados que estão acompanhando a live, ou também promotores de justiça que precisam estabelecer ali, construir uma denúncia e não querem cometer erros, falhas, delegados que estão investigando. Isso aqui, na verdade, eu coloquei a atuação da defesa, mas são pontos que todo mundo tem que observar. O juiz, quando for sentenciar o caso. Então, é fundamental para desconstruir uma imputação do dolo, é necessário demonstrar que o réu não possui percepção clara das circunstâncias que indicavam a ilicitude da origem dos bens, que não havia razões para suspeitar do risco ou que ele não agiu com indiferença quanto ao resultado. Então, o réu não tem uma percepção clara do que está acontecendo. Então, isso tem que ficar muito claro quando ele for dar o depoimento, quando ele for produzir provas, quando ele for demonstrar os documentos, né? Juntar documentos ao juiz, juntar documentos ao delegado. O réu não tinha uma compreensão nítida das circunstâncias anormais da operação. Falta de razões para suspeitar. Então, não existem indícios que levem o réu a crer que os bens possuem uma origem ilícita. Uma não assunção do risco. Ele não assumiu deliberadamente o risco de contribuir para o ato de lavagem. Uma crença na legalidade. O réu acredita fielmente na licitude da operação, não sendo indiferente ao resultado. Então, é crucial diferenciar dolo eventual da mera imprudência, decídia que não configura o dolo na lavagem de dinheiro. Isso aqui é uma coisa muito séria, pessoal, porque muitos são os casos, e aqui a gente entra num ponto primordial dessa aula, que é a diferença entre dolo eventual e culpa consciente. Muitos são os casos, já vi aqui, trabalho aqui no escritório de Sá Souza, alguns casos em que as pessoas recebem um valor na conta, eu vou passar a minha conta, nunca faça isso, vou passar a minha conta para um colega para ele depositar tal valor porque ele está com problema na conta dele. E aí, sem a pessoa ter nenhum tipo de intenção, né, de confiando na pessoa, acaba envolvendo num esquema de organização criminosa, porque está tendo suspeita de lavagem de dinheiro, e aí como a conta dela entrou nesse caso, aí ela acaba entrando nesse emaranhado que é visto ali na investigação. Então isso é muito importante, muito importante demonstrar que você realmente, né, que o investigado, o terceiro nesse caso, que está sendo utilizado ali como uma engrenagem para lavagem de dinheiro, ele não tinha consciência nenhuma disso, ele não tinha percepção nenhuma, não tinha por que suspeitar disso, né? Então é um risco muito grave para todo mundo, para todos os cidadãos. Pier Paolo Butin fala uma coisa que é verdade, ele fala, admitir o dolo eventual hoje em dia
impõe um risco muito custoso para todas as operações econômicas, porque, a bem da verdade, toda operação econômica é suspeita, não é? Toda operação econômica, todo o valor que recebemos, a gente pode suspeitar. Não, você não vai suspeitar de um valor que determinada pessoa vai passar para você. Ah, mas o cara é meu parente. Ah, o parente foi investigado depois. Pô, não tinha ideia disso. Aí o cara vai do mesmo jeito para uma operação policial. Ele é colocado numa operação policial. Então é um risco muito elevado a questão do dolo eventual e algo muito sério, algo que a defesa tem que ter atenção, o cidadão tem que ter atenção, né? Tem que ter muito cuidado com tudo isso, porque não é brincadeira o que a gente está falando aqui, né? Questão de lavagem de dinheiro é questão que tem movimentado a operação policial grande no Brasil, é questão que tem movimentado casos de organização criminosa, de crime organizado. Lavagem de dinheiro sempre é ligada com debates sobre financiamento ao tráfico, ao terrorismo. Então é muito sério, temos que ter muito cuidado com tudo isso, e a defesa tem que demonstrar isso no processo, né? Tem que demonstrar a inviabilidade de presunções, de perspectivas tão genéricas, de argumentos genéricos, de imputações abstratas e totalmente deduzidas num processo, e ninguém pode ser condenado por conta disso, né? Agora, muito importante aqui esse ponto. Diferença entre dolo eventual e a culpa consciente. Qual que é a diferença? Isso aqui, para você que está no curso de Direito, você que estuda, que passou pela universidade, você já ouviu esse debate aqui há muito tempo, né? Qual que é a diferença entre o dolo eventual e a culpa consciente? Um exemplo clássico que costumam dar, né? O dolo eventual é quando o agente ingere álcool, então ele vai, pega um carro e sai por aí a esmo, indiferente com se ele vai atropelar alguém ou não, né? E até casos de trânsito, muita da jurisprudência às vezes também tem sido mais rigorosa para identificar se tem ou não dolo eventual, porque não é bem assim, a gente não pode presumir que ele foi indiferente, tem que ter realmente a prova. E o caso da culpa consciente, o exemplo que costumam dar em sala de aula é a daqueles caras que trabalham em circo, sabe? Aqueles caras que saem atirando faca. Então, tem certas pessoas que têm uma habilidade de atirar em faca, aí geralmente fica um outro indivíduo ali, né? E aí ele atira a faca e fica bem aqui na cabeça dele, né? Então, confiando que na habilidade dele, ele joga a faca. Imagina que a faca vai e atinge a testa da pessoa, né? O rosto da pessoa. E a pessoa morre. Homicídio culposo. Por quê? Não é que ele assumiu um risco de jogar a faca e matar a pessoa. Não, ele acreditava pela habilidade dele, ele acreditava fielmente que esse resultado não iria acontecer. Então, alguma circunstância trouxe confiança para ele de que esse resultado não iria acontecer, de que não iria ocorrer um homicídio, de que ele não iria atingir o rosto da pessoa, não é? Então, olha como é diferente dolo eventual de culpa consciente, né? Agora, trazendo isso para a lavagem de capitais. Dolo eventual, percebe o risco, aceita o resultado, exige consciência, assunção de risco, tudo isso que a gente já viu. Culpa consciente, ele percebe os indícios, mas ele confia na licitude da operação. Existe uma desconsideração imprudente de indícios, mas sem aceitação de risco. Percepção de algo atípico, certeza ou segurança na licitude do bem, excesso de confiança no terceiro. Então, vamos voltar para aquele exemplo do Carlos da concessionária, tá bom? Então, novamente aqui o Carlos, ele está vendendo carros, né? E chega esse rapaz para ele com dinheiro na mochila, meio estranho, falando que quer colocar no nome de terceiro, eu quero 3 veículos, as mesmas coisas, sabe? Circunstâncias que tu fica assim, caramba, coisa estranha, né? Então, no primeiro exemplo, dolo eventual, porque o rapaz ele desconsidera tudo isso, ele fala, se for lavagem não tem nada a ver com isso, não é problema meu. Agora, na culpa consciente, Carlos, apesar dos indícios, tem certeza da licitude do dinheiro, porque existe uma confiança pessoal no cliente, que ele já conhece há anos e sabe que é o empresário do ramo imobiliário, ele sabe que ele já vendeu várias casas, então ele presume que esse dinheiro é lícito, que advém da venda de uma casa, né? Então ele não vai desconfiar que o cara está envolvido com lavagem. Ele fala, pô, isso aqui é meio estranho, mas caramba, eu conheço esse cara há muito tempo, né? São anos e anos que ele vem aqui comprar comigo e tudo certo, né? Estaríamos diante de uma culpa consciente e não de um dolo eventual. Lavagem de dinheiro pode ser dolosa,
mas não abarcaria essa conduta. Por que isso é importante? Porque se for culpa consciente, não dolo eventual, o que acontece? Então a lavagem de dinheiro seria culposa. E a lavagem de dinheiro culposa não é crime no Brasil. Então não é tipificado. Então seria um fato atípico, não é? Então isso eliminaria qualquer tipo de responsabilidade objetiva, não objetiva, não, responsabilidade até subjetiva do agente que está sendo processado, investigado, porque teria sido prejudicado o elemento dolo no seu caso, né? Tudo bem? Então, em alguns casos, o MP pode confundir dolo eventual com culpa consciente. Aí o papel da defesa, chega lá, excelência, promotor de justiça. Olha, isso aqui teve uma confusão do Ministério Público. Denunciou aqui por dolo, mas não é o caso. Isso aqui é culpa consciente. Isso aqui não foi uma indiferença, isso aqui foi uma confiança com base em uma relação pretérita, uma relação anterior que estabeleceu aqui um cenário de segurança para o agente, em que, tudo bem, ele foi imprudente, ele foi, até pode-se dizer, irresponsável, né? Uma desconsideração imprudente. Em desconsiderar essas circunstâncias, tudo bem, ele foi imprudente, só que isso é culpa. E a culpa não é punida, não é punível no Brasil, né? Então estaríamos diante de um fato atípico. E mantendo essa ação penal, seria cabível um habeas corpus, por exemplo. Um HC ao Tribunal de Justiça a pedido do trancamento da ação penal, trancamento do inquérito, enfim. Tudo bem? Bem. Erro de tipo, elemento subjetivo especial. O erro de tipo é tanto fático quanto valorativo. Então, errei sobre os fatos. Eu deduzi que a origem desse dinheiro era lícita. Era advinda de algum negócio imobiliário, uma venda de carro, enfim. Foi um erro de fato. Na verdade, eu acreditei que era uma circunstância e era outra, né? Erro valorativo. Eu sabia que era dinheiro de rifa, esse é o exemplo do Pier Paulo também. Sabia que era dinheiro de rifa, mas não sabia do caráter ilícito da ocultação na conta. Porque isso aí está prejudicando uma partilha de bens do cara que é casado, enfim. Então foi um erro valorativo. Então o erro é tanto no fato quanto na valoração jurídica para a questão da infração antecedente. Tem outro ponto. Imagina que ele entende que tem uma infração pretérita, mas essa infração é administrativa, é tributária, é civil, não é criminal. Então também não tem lavagem. A infração antecedente ela tem que ser criminal, senão não tem crime. Muito bem. Então aqui tem um esquema, né? Tem um infográfico, onde dá para entender bem onde é que tem um erro de tipo, um erro fático, um fato inexistente, então um erro fático, um erro valorativo, uma interpretação jurídica equivocada, aqui uma alta certeza, então tem uma baixa certeza, uma alta valoração, tudo bem? Então tudo isso aqui vai prejudicar a questão da tipicidade, a questão do dolo. Agora um ponto interessante, além do dolo, é crucial um elemento subjetivo especial, que é a vontade de reciclar o capital por operações comerciais ou financeiras aparentemente lícitas. Olha só que interessante isso aqui, porque foi provado que ele tinha a intenção de ocultar ou de dissimular a origem desse bem. Isso aí já é lavagem de dinheiro? Olha essa pergunta. Então, ele realmente ocultou um bem que foi oriundo de um roubo, de tráfico, enfim, uma infração penal antecedente, não é? Então, teve uma infração penal, gerou esse bem, e ele realmente ocultou a origem desse bem. Então, colocou em alguma conta de terceiro, de algum laranja, enfim. Só que ele manteve ali e ocultou na ocultação e não teve teve outro ato, outra dissidência disso. E não tem prova de que ele fosse tirado da ocultação. Agora a questão é, isso é lavagem de dinheiro? Aí depende, né? A doutrina do Pier Paulo Bottini fala o seguinte: isso não deve ser suficiente para ser lavagem de dinheiro. Isso é outro crime, isso é favorecimento real. O que é favorecimento real? Favorecimento real, artigo 349 do Código Penal, é ocultação de bem em proveito de crime. É exatamente isso. Então, a mera ocultação de um bem que tem origem ilícita é outro crime, é favorecimento real. Então, lavagem de dinheiro não basta só a ocultação. Tem que ter também uma prova de que existe uma intenção de reinserir esse elemento na economia.
com essa aparência, essa maquiagem de origem lícita, de licitude, não é? Então, se não existe essa intenção de reinserir na economia, então isso não é lavagem, isso é favorecimento real. E aí é outra pena, uma pena bem menor, né? É um crime totalmente diferente de lavagem de dinheiro. Então, tem que ter prova não só da intenção de ocultar, mas da intenção de reinserir na economia, de reciclar o bem. Afinal, é isso que é lavagem, né? A lavagem não é só esconder, a lavagem é lavar. Lavagem é você construir uma nova origem para esse bem, uma origem lícita, e reinserir isso na economia para poder usufruir sem que isso faça identificar o próprio ilícito penal antecedente primário, não é? Tudo bem? Então, elemento subjetivo especial. O dolo ele não é só o dolo direto, ele tem também o dolo específico. O dolo específico de ocultar, dissimular e reinserir na economia formal. Certo? Perfeito, né? E agora, para nós finalizarmos, esse é o último. O momento do dolo e suas implicações. O dolo pode ser antecedente, atual, superveniente e subsequente. Como assim? O dolo atual. Então, agora está sendo consumada a lavagem de dinheiro. A lavagem de dinheiro está sendo praticada agora. Então, o dolo de ocultação, estou ocultando agora este bem que tem origem ilícita. Dolo atual. Tudo bem. Dolo antecedente. Eu estou pensando em fazer uma ocultação, uma dissimulação. Estou pensando, cogitando em lavar dinheiro. Isso aí não é punível. Cogitação no iter crimes não é punível, nem ato preparatório, né? Salvo quando o próprio ato preparatório for crime, mas não é o caso. Muito bem. Dolo superveniente. O dolo superveniente, inicialmente no crime, ele não tinha intenção de lavar dinheiro, mas aí passou o tempo e aí ele começou a ter o dolo. Como é que isso acontece? O exemplo que é dado na doutrina é o seguinte. Recebi um dinheiro na minha conta e eu não sabia que esse bem era oriundo de infração criminal. Não sabia que ele tinha origem ilícita. Então, não tem dolo de lavagem, óbvio. Passa o tempo e eu descubro, vem a informação para mim de que esse valor que está na minha conta, ele é oriundo de infração criminal. E aí, o que acontece? Isso é um dolo superveniente. Eu estou cometendo crime de lavagem ou não? Depende também. A doutrina fala o seguinte: se você entender que a lavagem de dinheiro é um crime permanente, então há crime de lavagem. Se você entender que a lavagem de dinheiro é um crime instantâneo, então não há crime de lavagem. Porque o que interessa é o momento da consumação, é o início, né? Então, quando foi feita a ocultação, se você não sabia de nada, não interessa se você sabe posteriormente. Então, se aqui você soube que isso tem origem numa infração criminal, então não interessa, porque se é instantâneo, se consumou aqui, o que interessa é aqui. Mas, a bem da verdade, acredito que a jurisprudência majoritária entende que lavagem é um crime permanente, né? Principalmente quando ele está oculto, quando está passivo da ocultação e permanece oculto, né? Então isso vai depender também do tribunal, é uma questão não tão bem delimitada, né? Mas existe o dolo superveniente e esses são os efeitos. E o dolo subsequente? O beneficiário que não sabia da lavagem não responde por lavagem. Então, imagina que o que acontece? Eu recebi um valor que já foi lavado. Então já aconteceu a lavagem de dinheiro. Então já teve a reciclagem, já teve a ocultação, dissimulação, e eu nem sabia disso. Não estou sabendo que está ocorrendo essa lavagem. Eu não estou sabendo de nada disso. E eu recebi o valor já maquiado, né? Já com uma origem lícita que foi construída a partir desse esquema de lavagem. Só que eu não tive nada a ver com isso, mas eu fui beneficiado. Existe dolo para esse rapaz? Para o rapaz que não sabe de nada? Óbvio que não, né? Se ele só recebeu o bem já lavado, foi beneficiado com esse valor que tem uma origem criminal, de infração criminal. Mesmo assim, ele não teve dolo, não teve intenção de lavar dinheiro, ele nem sabia que estava acontecendo lavagem de dinheiro, não é? Então, dolo subsequente não implica em crime de lavagem, mas pode implicar em um crime de receptação. Então, recebi um bem que tem essa origem ilícita, então tem uma origem anterior ilícita, né, e eu continuo com esse bem, então pode ser ali uma receptação. E na receptação a gente sabe, né, tem que ser demonstrado
que você tomou cuidado ao receber esse bem, que você observou ali o parâmetro do mercado, os valores no parâmetro do mercado, enfim, tudo isso, tá bom? A questão do dolo superveniente é relevante. Se alguém recebe dinheiro para guardar, é só depois tomar conhecimento da origem, manter o valor, configura a lavagem se o crime for considerado permanente, se for instantâneo ou não. A complexidade do tema exige uma análise cuidadosa da intenção do agente em cada etapa da conduta. Bem, pessoal, quanto a dolo na lavagem de dinheiro, basicamente esses aqui são os pontos mais importantes. Espero ter colaborado, esclarecido os pontos, espero que tenha sido uma aula proveitosa para você. E vamos continuar com esse curso, tudo bem? Próximas semanas estarei de volta e fiquem todos bem, fiquem todos com Deus. Até a próxima.